regravar a aula novamente, mas agora eu acho que está dando certo. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou passar aqui, eu vou abrir os slides para vocês acompanhar a aula junto comigo. Estão conseguindo enxergar os slides? Sim. Que bom. Quem já acompanhou a aula passada, né? A gente está bem mais para frente. Quando eu terminar todos esses slides, eu vou postar no grupo os slides para vocês também, tá? Um pouquinho aqui, vamos achar o slide que a gente estava. Então, no primeiro momento, então, eu conversei com vocês sobre a comissão de controle de infecção, o papel do instrumentador dentro da área da instrumentação, né? A gente conversou bastante sobre isso. Conversei também bastante sobre as cirurgias limpas, cirurgias contaminadas. Até foi bem interessante toda a questão ali, a colocação dos colegas, né? Que às vezes acometem, né, as falhas dentro da sala cirúrgica, né? O trânsito, ir de sala em sala. Foi muito importante toda essa colocação que fez assim, quem não tem essa prática, né, entender um pouquinho o que é o dia a dia. E eu gosto, sabe, por isso que eu prefiro dar aula ao vivo, eu prefiro conversar, eu gosto muito dessa interação dos alunos, porque eu acredito que essa interação faz com que a aula fique enriquecida, né? E aí, quando vocês têm algo assim que vocês querem relatar, uma experiência, é bem interessante. Vocês podem abrir o microfone de vocês e colocar a experiência de vocês, porque isso é bem, se torna a aula mais rica, mais produtiva, né? E com certeza muitas pessoas elas não têm essa experiência, né, de quem trabalha já na área, como vocês têm. Então é uma vivência a mais para enriquecer a nossa aula, porque a aula também ela enriquece assim, né? A gente se torna muito mais, com a experiência dos outros a gente aprende muito mais. Então, a gente está lá depois das cirurgias contaminadas, cirurgia suja, no próximo slide que tem, né? E vocês podem me acompanhar aqui. Então, eu vou ler o slide e daí a gente vai conversando sobre isso. A aula ela vai ter 40 minutos, depois de até mais uns 10 minutos de tolerância, porque depois dessa aula eu tenho mais uma aula, e depois dessa aula eu tenho mais uma live sobre amamentação. Então, hoje eu não vou poder estender muito essa aula, porque eu vou, na sequência, eu vou ter mais uma live e mais uma aula que eu dou em outro site, né? Então, hoje a gente vai ter 40 minutos de aula e quarta-feira a gente vai ter mais um momento, né, até para a gente encerrar o nosso assunto, que é controle de infecção. Desculpa. Então, o portador é uma doença, é uma pessoa que abriga um ou mais patógenos específicos na ausência da doença clínica discernível. Então, classificado em 3 grupos, né? Os portadores, eles são classificados e hoje, né, como é importante a gente também entender um pouco mais sobre isso, porque eu acho que mais do que nunca a gente começou a prestar mais atenção em toda essa questão de hospedeiro, portador, paciente potencialmente contaminado, toda essa questão, né, que a gente está vindo 3 meses, né, escutando, você liga a televisão, a gente só escuta falar, né, sobre transmissão, né, sobre contaminação, sobre pacientes assintomáticos.
e isso se torna, assim, algo que começa a chamar muito mais atenção, né? Hoje, nós, infelizmente, né, na área da saúde, a gente não sabe qual paciente que ele vai ser o paciente que está portando, né, a doença, principalmente falando sobre o COVID, né? Eu posso, por exemplo, ter um paciente cirúrgico e ele ser o portador e estar assintomático. E isso, né, faz com que todas as equipes elas se tornem muito mais elas têm que prestar muito mais atenção, né? Porque hoje não existe mais um paciente que a gente tenha que possa relaxar. A gente vai ter que tomar um cuidado muito maior, né? Então, nós não sabemos até onde vai isso e para quando isso termina, né? Eu acredito só o momento em que existiu uma vacina contra esse vírus. Antes disso, a gente vai, né, ficar nessa situação toda, né, nessa vulnerabilidade que acontece, né, com os profissionais de saúde. Um exemplo que eu posso dar para vocês é um exemplo meu, que eu estava de férias, na verdade, né? Mas aqui no hospital a gente tem uma ala, né, que é a ala do COVID, que é uma ala que está separada do hospital. Então, tem uma parte do hospital que trata os pacientes COVID. E ali, então, tem todo esse protocolo, essa classificação que os pacientes, eles têm que... paciente com sintoma gripal vai para um lado, paciente com sintoma... sem sintomas vai para outro. E nós recebemos uma gestante, né, que ela estava com tosse, mas sem muitos sintomas, né? E essa gestante, ela relatou para o médico que fazia dias, né, à noite, ela veio consultar à noite, que fazia 15 dias que ela estava com tosse, e que ela sempre teve essa tosse alérgica, porque ela trabalhava em câmara fria. E aí, assim, o médico, nesse sentido, assim, não levou muito em consideração que ela poderia ser uma paciente COVID, né? E aí ela entrou na nossa maternidade, né? E ela ficou, claro, num quarto mais isolado, mas pela manhã, quando ela foi para o centro cirúrgico, ela fez uma cesárea, ela passou por todos os procedimentos dentro do centro cirúrgico. Claro que ela estava usando máscara, todos os profissionais estavam usando máscara, se aparamentaram. Quando ela voltou do centro cirúrgico, que ela foi novamente para o quarto, ela vomitou, né? E esse vômito tinha aspecto de sangue, né? E aí que foi solicitado o teste e ela deu positivo para a COVID. E então, assim, para vocês terem uma ideia, né, que hoje, né, eu posso ter um paciente assintomático, eu posso instrumentar um paciente assintomático, e esse paciente, ele pode ser um paciente portador da COVID, né, que é uma infecção, né, que é agora que está um vírus, né, que está nessa pandemia toda. Como pode ser um paciente hepatite B positivo, um paciente HIV também, né? Todos os cuidados, né? Desde o óculos, a máscara, o gorro, toda a paramentação, né? Como ela é muito importante. E o papel do instrumentador, né, que está ali em todas as cirurgias participando, ele é muito fundamental, né, para prestar atenção também e observar toda a equipe que está ali no movimento, né, por enquanto essa sala é preparada, organizada, né, e esse material também está sendo organizado. Então, o portador, né, é convalescente que continua e abriga ou dissemina o micro-organismo, períodos variáveis durante a recuperação da doença. E hoje, para vocês terem uma ideia, né, para a gente saber se é um paciente portador positivo do COVID, ele tem que estar no mínimo com 12 dias de sintomas, né? 12 dias com a infecção. E então, assim, esse cuidado ele tem que ser muito, muito reforçado, né? Tanto para as equipes que fazem a triagem para saber e coletar a história desses pacientes.
Hoje o Covid virou uma infecção comunitária, por exemplo, o caçador, essa foi a gestante que deu o ponto, né, de partida para uma infecção comunitária. Ela não sabe da onde que ela pegou esse vírus, né? Ela estava 15 dias afastada do trabalho. Ela estava em quarentena e saía para a cidade fazer as coisas, né, que ela deveria fazer, ou ela teve alguém, né, que trouxe para ela. Então, ser portador hoje de uma doença, né, é um pouco mais complexo, principalmente nessa questão da pandemia. E o portador é aquele que vai transmitir, né? Aquele que vai passar de pessoa para pessoa e vai fazer com que essa doença se dissemine. Se você, por exemplo, é um instrumentador cirúrgico, está trabalhando numa sala cirúrgica, não está usando os equipamentos ideais para proteção, que são a máscara, o avental cirúrgico, as luvas, o óculos, a viseira, hoje é muito importante. Todo mundo que trabalha em centro cirúrgico, eu que trabalho com as gestantes, né, atendo os partos, eu também, toda a equipe, a gente usa, né, a viseira para evitar ao máximo, né, que a gente se contamine por uma infecção que está ali, né, e que o portador a gente não sabe quem é. Se a gente conseguia, né, fazer o teste rápido em todas as gestantes, ia ser muito mais interessante, mas mesmo assim, com o teste rápido, às vezes a gente não consegue saber realmente se essa mulher é portadora ou não. Então, o portador crônico ou permanente, né, que abriga o micro-organismo geralmente por toda a vida. Por exemplo, vou dar um exemplo do portador convalescente, né, que abriga e dissemina, que pode ser o exemplo de um paciente portador do COVID, né? Um portador crônico, um paciente HIV. Hoje o HIV ele se tornou uma doença crônica, ele não é mais uma doença aguda, né? Ele se tornou uma doença crônica em função dos tratamentos que existem para o HIV. Hoje o HIV, se o portador ele tem o tratamento, ele faz o tratamento certinho, ele consegue ter uma vida normal. E tendo essa vida normal, ele vai ser um portador até com uma carga viral indetectável. As gestantes, por exemplo, que fazem o tratamento certo com o coquetel do HIV, ela é uma portadora indetectável. Por que ela é indetectável? Porque os tratamentos que existem hoje para o HIV são tratamentos tão bons que a pessoa tem uma vida normal e ela não desenvolve a AIDS, né? Porque o tratamento que envolve o HIV, ele faz com que o vírus não se replique nas células. Então, portanto, eu posso ter uma cesárea, né? Eu posso ter uma cesárea e essa cesárea, ela não me causar tantos riscos. E eu posso ter um parto normal também com essas gestantes HIV e ela não me causar tantos riscos, porque a carga viral dela é muito baixa, é indetectável. Até o próprio teste rápido, ele sai negativo quando a mulher ela é indetectável. Então, assim, os portadores crônicos são aqueles que eles vão permanecer com a doença pelo resto da vida, né? Hepatite C, hepatite B, são exemplos, HIV. O portador de uma doença, né, ele pode ser um portador e pode ter esse tempo de passagem de ter o vírus e depois ele vai eliminar esse vírus. Então, vai do tipo de portador que é. O importante, assim, para o instrumentador cirúrgico, né, é sempre ter um histórico dos pacientes, mas mesmo assim, usar todos os equipamentos de proteção, né?
além de lavar a mão antes e depois, né, do procedimento, né? Quando nós, instrumentadores cirúrgicos, a gente não tem esse costume, esse hábito, né, de usar todos os equipamentos de proteção, a gente acaba que sendo vulnerável a um risco que pode ser até baixo, para o Covid é alto, né? Mas para o HIV, para outros tipos de doenças, ele é um risco, mas quanto mais a gente se proteger, melhor. Então, as próprias viseiras, elas são muito importantes, né? Para esse tipo, né, de portadores. E como a gente não sabe quem que é o portador ou não, é obrigatoriamente, né, necessário a gente usar todos esses equipamentos de proteção. Então, o portadores transitórios ou temporários que são sem um quadro agudo da doença, né, conhecida, abrigam os micro-organismos por um curto período, que é o exemplo maior, né, é o Covid. Se vocês têm alguma pergunta, podem perguntar, pessoal. A contaminação, então, né? Portanto, é a presença do micro-organismo enquanto a infecção e a implantação e a reprodução pode bem sucedida de um micro-organismo em um hospedeiro humano e suscetível. Então, né, quando a gente tem uma porta aberta, uma porta para esse micro-organismo entrar, a gente vai ter, né, a contaminação. Nós que somos profissionais da área, instrumentadores cirúrgicos, quais são as portas, né? Hoje, com o Covid, né, as vias respiratórias, né, as vias aéreas, infelizmente, todo mundo precisa usar máscara, precisa se proteger, né, como todo mundo sabe já, né? As mucosas, né, a boca, o nariz, os olhos, né? Essas são as vias, né? São as portas para o micro-organismo entrar. Então, a contaminação precisa ter esse micro-organismo a partir desse momento. Se existe essa porta de entrada, o instrumentador cirúrgico ou qualquer membro da equipe, ele se torna vulnerável a essa contaminação desses portadores da doença. A inflamação, então, é a reação de defesa do corpo a uma agressão ou estímulo anormal causada por um agente físico, químico, térmico, biológico. Frequentemente, tecidos das células do hospedeiro, auxiliados pelos fagócitos localizados e destrói o invasor patogênico. Gente, então assim, ó, o nosso organismo, ele responde à contaminação, tá? Se for, por exemplo, um HIV positivo, geralmente quem se contaminou, ela vai desenvolver uma reação inflamatória, né? Quando esse vírus, ele invadir o sistema imunológico. Então, pensando assim, né, o HIV, que é uma das doenças que contaminam e se tornam crônicas. O paciente, ele geralmente, a pessoa que se contaminou, ela vai ter ou um resfriado, ou uma gripe muito forte, dores pelo corpo, emagrecimento, diarreia. Então, ela vai ter vários sintomas que podem mostrar para esse paciente, né, para esse portador, que agora, para essa pessoa contaminada, o que está acontecendo. Outra questão, né, outra contaminação que pode acontecer, né, só um pouquinho assim, a inflamação.
Outra inflamação, por exemplo, os processos virais, que são as hepatites B, a hepatite C, geralmente ele não te dá nenhuma reação, mas a pessoa também, ela pode desenvolver uma icterícia, uma fraqueza, uma dor nas pernas, um mal-estar. Então, o portador, a pessoa que se contamina, ele desenvolve esse processo inflamatório. Então, é um processo inflamatório onde, né? Na região do fígado, que é o órgão que vai ser agredido, né? Ou vai ser contaminado pelo o fígado, né? Por esse micro-organismo, por esse vírus. Por exemplo, o COVID, né? Ele desenvolve uma reação inflamatória também em muitos pacientes muito grande, né? E aí ele desenvolve, né, a SARS, né, que é uma insuficiência respiratória tão grande, né? Por que ele desenvolve essa insuficiência respiratória? Ele desenvolve porque a pessoa ela tem um processo inflamatório, uma reação inflamatória muito grande, e aí esse próprio organismo ele não consegue dar conta e não consegue respirar, né? E aí vem todo esse processo de intubação e às vezes esse paciente não dá conta e por tanto processo inflamatório que ele está tentando desenvolver, impedindo que esse vírus ele se replique ainda mais no corpo. E aí ele acaba muitas vezes falecendo, né? Porque envolvendo todo esse processo inflamatório, que é um agente, né? É um vírus que nunca teve contato, né? Então é algo novo, ele não tinha nada de proteção, desenvolvendo todo esse processo inflamatório que o corpo desenvolveu, essa pessoa com mais problemas, às vezes cardíacos, problemas de diabetes, né? Que já são órgãos que podem estar afetados, essa pessoa pode vir a óbito. Então, vamos dar um exemplo, né? Na ferida operatória, como eu falei um pouco na outra aula, quando a gente tem um agente invasor na ferida inflamatória ali, junto ao paciente cirúrgico, a gente também vai ter um processo inflamatório para início da infecção. Então, pode ser que nesse início da infecção, esse paciente ele desenvolva só esse processo inflamatório, ou pode ser que ele desenvolva exudatos e muito mais secreções, dependendo de quanto esse micro-organismo invadiu essa ferida cirúrgica. Então, a contaminação é um processo, né? Ela leva um tempo para esse paciente desenvolver o mecanismo de defesa, que é a inflamação. Esse mecanismo de defesa é o primeiro sinal de que a doença está instalada no corpo da pessoa. A partir desse sinal, né, pode ser uma infecção grave, como pode ser uma infecção não tão grave, só mesmo nesse local. Então, vai da potência, da patogenia desse agente invasor, né? Pode se tornar crônico, como pode se tornar agudo e letal, como pode se tornar algo passageiro que só vai estar localizado ali nesse portador. Então, a resposta inflamatória é uma reação global do corpo à agressão dos fagócitos, às substâncias bactericidas do sangue e a ação dos tecidos localizados. Então, a inflamação resulta em sinais cardinais da infecção, que é a vermelhidão, o calor, a dor e a perda da função, tá? Então, se nós, por exemplo, falar um pouco mais específico do instrumentador cirúrgico, né? Eu, como instrumentadora cirúrgico, posso me contaminar e me tornar um paciente de uma doença, né? Hoje nós estamos em alta falando um pouco específico do COVID, né?
Então, hoje o instrumentador cirúrgico, ele está também suscetível a esse tipo de infecção. Outra questão, né, que eu falo são as doenças crônicas, né, agudas e crônicas. Por exemplo, o HIV, outra doença também, né, são as hepatites virais e muitas outras doenças que podem acometer todos os profissionais de saúde que não estão bem aparamentados nesse momento, né, que eles estão ali nesse procedimento cirúrgico. Outro que ele está muito suscetível, né, o paciente, né, com o quê? Com as técnicas que não estão sendo muito bem organizadas dentro do centro cirúrgico. Como eu falei, o material, a limpeza da pele, a preparação desse paciente, todo esse processo de não falar em cima do paciente, né? Tudo isso também pode acarretar, né, nessa manifestação causada, né, por um procedimento mal feito de uma equipe ou do material, né, ou até mesmo de toda essa questão de que os próprios profissionais de saúde, eles não estão cuidando as barreiras, né, o cuidado de ir para uma sala para outra, o cuidado das cirurgias contaminadas e das cirurgias limpas. O estágio de incubação, então, a fase no qual o micro-organismo se multiplica também inicia-se com uma invasão do micro-organismo e persiste até que o processo da doença esteja presente. Pessoal, assim, ó, eu tô com um sinal aqui que vai terminar meu tempo, mas, assim, se eu for contar, não deu 40 minutos, tá? Caso cair a nossa transmissão, eu vou ali no grupo e vou mandar um novo convite, tá? Vocês vão entrar novamente nesse convite, tudo bem? Tá, então vamos observar. Eu não sei se não vai terminar meu tempo aqui, não sei por quê, porque não deu 40 minutos ainda. Mas se cair, eu vou ali, vou repor de novo e vocês vão ali no grupo e vão clicar em cima do link que eu vou reenviar, tá? Aí a gente continua a aula. Então, o estágio de incubação é a fase no qual, né, o micro-organismo se multiplica, também inicia com a invasão do micro-organismo, persiste até que o processo da doença já esteja presente. Então, é aquela fase, né? Eu daqui 5 dias eu entrei em contato com o paciente COVID, daqui 5 dias eu estou desenvolvendo esse estágio, né? Então, é um estágio onde que o micro-organismo ele tenta invadir o nosso sistema, ele tenta invadir o sistema do paciente, né? Quando a gente fala em paciente, né? Ele vai lá e tenta invadir esse sistema e tenta entrar dentro desse sistema, tá? O estágio de latência posterior à invasão, as células pelos micro-organismos, permanece assim que a infecção seja evidente, né? Então, ele fica ali em lactência, ele está passando toda essa infecção, mas ainda não tem nenhum sintoma, se for uma doença transmissível. Se não for uma doença transmissível, ele pode estar contaminando as pessoas, mas não sabe que tem. Por exemplo, a janela imunológica do HIV. Né? Então, o paciente HIV, ele tem os 3 meses, hoje já se fala em anos, né? Ele pode ter essa janela imunológica, e essa janela imunológica, ele pode estar passando o HIV para as outras pessoas,